E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a associação de capacitores, certo? Então nós vamos trabalhar o quê? Associação de capacitores em série e associação de capacitores em paralelo. Qual é a ideia quando você faz o estudo de uma associação de capacitores? É pegar os capacitores que estão ligados no circuito, tirar todos esses capacitores e colocar um capacitor que seja equivalente a todos eles. Então, por exemplo, vamos pegar uma associação de capacitores em série, tá? O que significa isso? Significa que todos os capacitores estão ligados no mesmo fio. Então aqui eu tenho o capacitor C1, capacitor C2, capacitor C3. Como eles estão ligados em série, cada um deles vai puxar um potencial. Então o capacitor 1 vai ter um potencial V1, o capacitor 2 vai ter um potencial V2 e o capacitor 3 vai ter um potencial V3. E todos eles, como estão ligados no mesmo fio, todos eles vão armazenar a mesma carga, certo, gente? Então, toda ligação de capacitores em série, os capacitores ficam todos eles com a mesma carga elétrica. O que eu quero fazer? Eu quero tirar esses três capacitores e colocar um capacitor com uma capacitância equivalente. Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu sei o seguinte, eu sei que se eu somar todos esses potenciais aqui, eu vou ter o potencial total que está sendo fornecido ao circuito. Então eu vou fazer assim, o potencial total corresponde ao quê? Ao potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3. Pronto, então tem os três potenciais ali, certo? Bom, mas o que é potencial? Como é que se calcula esse potencial? Bom, você já viu no estudo da capacitância que a capacitância é igual a Q sobre V. Ora, então você pode me dizer que V é igual a Q sobre C. Então você vai ter o quê? Do potencial total, você vai ter a carga dividido pela capacitância equivalente. Tá? Porque você vai ter aqui. Ora, isso corresponde ao quê? O que vai ser o V1? Vai ser o Q sobre C1. Mais o Q sobre C2, mais o Q sobre C3. Ora, só que tem um detalhe, né? As cargas são iguais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar. Então, eu corto essas cargas aí. Então, o que eu vou ter? 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Que é a fórmula para você determinar a capacitância equivalente de quando você tem capacitores associados em série. Bom, tem alguns macetezinhos aqui. Por exemplo, se forem dois capacitores diferentes. Se forem dois capacitores diferentes, isso daqui se resume ao seguinte: capacitância equivalente é igual ao produto C1, C2 dividido pela soma C1 mais C2. Pronto. Então, quando você tiver apenas dois capacitores ligados no circuito, a capacitância equivalente se resume ao produto dividido pela soma. E, para mostrar um outro estudo também para aliviar aí a quantidade de cálculo, e se forem vários capacitores iguais? Então, olha só, vamos fazer aqui, ó. Se forem N capacitores iguais, como é que ficaria? Bom, a capacitância equivalente seria a capacitância de todos esses capacitores dividido pelo número de capacitores. Olha só como fica fácil, né? Então, olha aí, ó, a gente já tem duas maneiras de calcular sem precisar ficar utilizando essa metodologia aqui. Aqui você vai utilizar a partir do momento que você tem mais de dois capacitores diferentes, ou seja, 3 capacitores diferentes, 4 capacitores diferentes, todos eles associados em série. Se você tiver dois capacitores diferentes,
é o produto dividido pela soma para achar a capacitância equivalente. E se você tiver vários capacitores iguais ligados em série, você vai pegar a capacitância desses capacitores e vai dividir pelo número de capacitores. Tá certo? E é assim que a gente calcula a associação em série de capacitores. Vou mostrar para vocês agora como é que se calcula a associação em paralelo. Vamos só apagar o quadro e já voltamos. Pronto, aí, falei que era rapidinho, né? Então, vamos lá. Associação de capacitores em paralelo. Como é que funciona isso? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai ter um capacitor aqui, outro capacitor em paralelo e outro capacitor em paralelo. A associação em paralelo ela se caracteriza pelo fato deles não estarem no mesmo fio. Então, cada um deles vai se encontrar no fio. Então, esse aqui está no fio 1, por exemplo, esse no fio 2 e esse no fio 3. Bom, só que numa associação em paralelo, quem fica igual é o potencial. Então, repara que o potencial daqui, V, é igual ao potencial daqui, V, que é igual ao potencial daqui, V. Esse capacitor tem uma capacitância C1, esse capacitor tem uma capacitância C2 e esse capacitor tem uma capacitância C3. Só que tem um detalhe, cada um deles agora adquire uma determinada carga elétrica. Então esse capacitor tem uma carga Q1, esse capacitor tem uma carga Q2 e esse capacitor tem uma carga Q3. Ora, o que eu quero fazer? A gente já sabe, né? Eu quero tirar todos esses capacitores e colocar um equivalente a todos eles. Então, eu tiro esses capacitores e coloco um capacitor equivalente, certo? Como é que eu faço isso? Vamos lá, então. Bom, está vindo uma carga total aqui, né? Então, aqui eu tenho uma carga total que está se distribuindo para Q1, Q2 e Q3. Então, o que eu sei? Eu sei que a carga total é a soma das cargas que você vai ter distribuída nos seus capacitores. Q1 mais Q2 mais Q3. Ora, como é que se calcula a carga? Então você também deve lembrar, né? Q é igual a C vezes V, né? Porque C é igual a Q sobre V, ó. Né? Então se C é Q sobre V, então Q é igual a C vezes V. Então vai ficar assim. C equivalente vezes V é igual a C1 vezes V mais C2 vezes V, mais C3 vezes V. Olha, só que eu tenho uma vantagem aqui, né? Todos os potenciais são iguais, então eu posso cortar os V's, ó. Corta, corta, corta e corta. Então eu vou tirar o quê? Eu vou tirar que a capacitância equivalente é o somatório das capacitâncias dos capacitores. Está aí. Esse não tem macete, não tem nada, por quê? Porque é só somar. Né? Então, quando você tem capacitores em paralelo, você soma as capacitâncias desses capacitores e você vai ter a capacitância equivalente. Alguns livros podem representar assim, ó. Capacitância equivalente corresponde ao somatório de todas as capacitâncias I, onde I vai de 1 até o infinito. Né? Então, ou seja, C1 mais C2 mais C3 mais C4 e assim sucessivamente. Ok? Viu como é muito mais fácil o estudo da associação de capacitores em paralelo, né? Em série, você tem 3 formulazinhas, uma que é a original, depois as outras 2 a gente faz alguns arranjos, mas quando você tem capacitores em paralelo, só tem essa fórmula aqui, né? Que você somou as capacitâncias e você já tem a capacitância equivalente. Ok, pessoal? Então tá aí 2 estudos importantes, associação de capacitores em série e associação de capacitores em paralelo. Até mais ver, se Deus quiser.